Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estar com você, partilhando a Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 21 de setembro, em que celebramos com toda a igreja Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus também chamado no Evangelho de Levi, apóstolo e evangelizador, evangelista. Nasceu na cidade de Cafarnaum, quando foi chamado por Cristo para fazer parte do grupo dos 12. Exercia então a atividade de cobrador de impostos. Segundo a tradição, pregou e sofreu martírio no Oriente, provavelmente na Pérsia. Os especialistas são unânimes em dizer que ele é o autor do primeiro evangelho, escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Peçamos a São Mateus, continue intercedendo a Deus por cada um de nós, por nossa vida, pela nossa missão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram alguns dos cobradores de impostos e pecadores, sentando-se à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, dia 21, de setembro, em que celebramos São Mateus, evangelista e apóstolo de Jesus. O texto da Palavra de Deus fala que um dia ele estava na coletoria de impostos, lugar do seu trabalho, e Jesus disse: segue-me. E ele seguiu Jesus. Deixou tudo para seguir Jesus. E aí Jesus foi para a casa dele, e muitos cobradores de impostos o acompanharam, pecadores. E aí os mestres da lei e os fariseus começaram a criticar Jesus, dizendo: esse homem senta à mesa com os cobradores de impostos, com os pecadores. E aí Jesus disse: olha, quem está são não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei de mim, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim para chamar os justos, e de fato eu não vim chamar os justos, mas vim salvar os pecadores, para que possam se salvar, se libertar e depois testemunhar o Cristo mais de perto. Que a Palavra de Deus nos fortaleça na fé na caminhada, que a exemplo de Jesus possamos assumir também essa missão de ir de todas as nações, fazer meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos servir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Benção você sobre a sua família. Abençoe os Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.